Oi, turma de Comércio Exterior e Globalização. Eu vou tentar mandar esse vídeo para explicar um pouquinho do que a gente vai fazer dessa semana para a próxima e meio que uma revisão, certo? Nós sabemos que estamos num momento extremamente difícil e uma mudança da nossa sala de aula presencial para a sala de aula virtual. Estamos tentando ao máximo suprir vocês com conhecimento e informação de uma maneira nova e, ao mesmo tempo, caminhar com o nosso semestre para que ninguém se prejudique, certo? Então, em Comércio Exterior e Globalização, a gente viu conceitos de globalização, a gente falou do impacto da globalização na nossa vida, tanto de profissionais como de organizações. A gente falou das fases históricas, a importância da história, a importância de entender o que foram vários momentos da história mundial e do Brasil e o que eles representam para a nossa vida hoje, certo? E aí a gente entrou na discussão sobre internacionalização de profissionais e internacionalização de organizações públicas e privadas. A internacionalização de profissionais é a que mais me interessa nesse momento para vocês. Eu queria que vocês estudassem muito sobre isso, lessem, porque o nosso exercício para a semana que vem vai ser uma autoavaliação. Como é que você, como profissional, pode traçar um plano de internacionalização? Como é que você pode identificar pontos de melhoria e de crescimento para que você consiga se desenvolver, quem sabe, num diplomata corporativo, como o texto que eu mandei hoje para vocês? Vocês teriam o perfil de um diplomata corporativo? O que é que vocês precisariam fazer para ser um diplomata corporativo? Então, quando a gente fala de internacionalização de profissionais, a gente está falando que a gente tem que aprender outros idiomas e que para aprender outros idiomas não precisa a gente sair do país. Existem várias maneiras de se aprender, mesmo estando no seu próprio país. A gente precisa abrir nossa mente quanto a outras culturas e as diferenças culturais. Então, a gente precisa entender o que é a diversidade cultural. O que é que ela representa? O que é diferente na nossa vida e diferente na vida de outras pessoas e que não necessariamente a maneira como eu faço algo é a maneira certa? Por que a nossa maneira é a certa e a deles não? Então, na diversidade cultural, a gente enxerga que existem inúmeras coisas na vida da gente que podem ser diferentes e que a gente vai ter que respeitar. A gente tem que respeitar as diferenças culturais. Podemos não aceitar, mas no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, essas diferenças terão que ser respeitadas. Agora, ambiente de trabalho pede também que a empresa siga as leis daquele local de trabalho. Então, se você é um profissional no Brasil e existem profissionais de outros países trabalhando na sua empresa, eles vão ter que se adequar às leis trabalhistas do Brasil e eles é que vão ter mais trabalho, talvez, para entender as diferenças culturais do país dele de origem para o nosso país. Voltando para o nosso tema, internacionalização de profissionais, o que é que você precisa fazer para se internacionalizar? Já falei da questão de aprender outro idioma e também de procurar entender mais sobre diversidades culturais. E na minha aula anterior, eu tinha falado do porquê que a gente às vezes não consegue se internacionalizar. E aí tem o que a gente chama do fator Brasil, né? O Brasil é um gigante geograficamente falando e que traz para a gente um certo conforto e uma comodidade, que essa comodidade nem sempre é boa. Por quê? Por estarmos num país de tamanho de um continente, a gente acha que não precisa aprender outros idiomas. A gente acha que não vai sair daqui do seu estado e não precisa fazer esse esforço. Só que as empresas multinacionais e transnacionais, elas estão vindo se instalar nas nossas cidades, o que é normal da globalização, nada contra isso. E para você crescer na sua carreira dentro de uma multinacional,
você vai ter, sim, que aprender um outro idioma. E você vai ter que se adequar a maneiras diferentes de trabalho. Então, o fato do Brasil ser um gigante geograficamente falando, o fato de sermos um país predominantemente cristão, o que quer dizer que a gente não tem no dia a dia contato com outras religiões, a gente não tem essa experiência de ver o mundo pelos olhos de uma pessoa que não acredita em Jesus Cristo. Existem bilhões na Terra que não acreditam em Jesus Cristo. Então, o fato da gente ser grande geograficamente falando, da gente ser cristão em sua maioria, de não termos grandes diferenças religiosas, certo? O fato da gente não ter muita convivência com fronteira, a fronteira do Brasil, que tem contato com os outros países, ela tem muita selva, muita vegetação. As grandes cidades do Brasil não estão em contato com as grandes cidades dos outros países, não existe uma proximidade. Não é como na Europa que você sai com 2 horas, você sai de um país para o outro. Então, a gente não tem o impacto da fronteira, esse contato diário. São poucos os estados do Brasil que têm esse contato diário, mas quem está no Nordeste não tem. A gente não tem contato muito com outras religiões no dia a dia. E também no Brasil, nós somos um dos únicos grandes países do mundo que só falam idioma. No Canadá, se fala inglês, se fala francês. Na Índia, se falam diversos dialetos, além do inglês, que não é a língua deles oficial. Na China, existem vários dialetos. Nos Estados Unidos, hoje, você tem uma população imensa que fala espanhol, então você fala espanhol e inglês. Então, no dia a dia, os grandes países de tamanho semelhante ao nosso, eles têm contato com outro idioma que a gente não tem. Então, tudo isso deixa a gente um pouco acomodado. E aí, o que é que a gente pode fazer para mudar isso? O que é que você pode fazer para se internacionalizar? Então, eu tenho o material em PowerPoint que eu deixei no Aluno Online, o texto que eu mandei sobre diplomata corporativo, e aí, nosso exercício para a semana que vem vai ser essa autoanálise, uma revisão geral de conceitos de globalização, de relações internacionais, das fases históricas e do que você pode fazer para se internacionalizar, certo? As orientações sobre o exercício em si vão estar no Aluno Online. Isso é apenas um vídeo explicativo para tentar guiar vocês. Eu estou aqui para ajudar, não para fazer a vida de vocês mais difícil. A vida da gente já está difícil o suficiente com a situação de isolamento social que a gente está vivendo. E eu espero que esses dias a gente consiga ler, estudar, analisar e crescer. Como eu falei em sala de aula, isso que a gente está vivendo agora do Covid-19, com certeza vai ser assunto das disciplinas de globalização e comércio exterior no próximo ano. E se Deus quiser, eu vou estar falando de como a gente saiu dessa pandemia e como a gente deu a volta por cima. Um beijão, sucesso a todos, vamos em frente.